Shalom Ubrachá. E hoje falamos Gmar Hatemah Tová, término de uma assinatura, uma carimbada boa. Acabamos de sair de Rosh Hashanah, estamos agora a caminho do Yom Kippur, e esses 10 dias são chamados de 10 dias de Teshuvah, 10 dias de retorno. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, a mentalidade do mundo vai mudando. Antigamente, dar uma choradinha era uma coisa muito romântica, era uma coisa assim muito cheia de amor. Uma lágrima trazia com si muito amor. Demonstrava a profundidade do sentimento. Hoje, contar para vocês só, o Rebbe de Lubavitch, ele tinha um secretário bem velhinho, se chamava Hadakov. Ele era o secretário do Rebbe anterior. Uma vez o Rebbe falou para ele: olha a consequência da descida das gerações. Isso em hebraico é chamado heridas adoiras. Que cada geração, ela tem menos qualidade do que a anterior. O Rebbe falou: olha a consequência da descida das gerações. Olha quantas pessoas, Deus me livre, estão tendo problemas psiquiátricos. O número de pessoas que Deus me livre, quer dizer, a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade é tanta que muita coisa a gente evita fazer por causa que causa um escorregão para onde não deveríamos escorregar. Vamos dizer assim explicitamente. O Shulchan Aruch diz que não devemos comer antes da tefilá, antes de rezar. Isso, a Gemara nos conta que a pessoa que faz um almoço antes de rezar a reza da manhã, ele está se considerando mais do que ele está considerando Deus. Então a Gemara diz para não fazer uma refeição antes de rezar de manhã. Mas, diz o Shulchan Aruch, isso também ele traz da Gemara, que um velhinho, fraquinho, que ele não vai conseguir se concentrar na reza se ele não comer antes de rezar. Então, no caso dele, ele deve comer antes de rezar, porque ele é um velhinho fraquinho, e se ele não comer antes de rezar, ele não vai conseguir se concentrar, vai faltar açúcar no sangue, tipo, ele não vai conseguir pensar no que ele está rezando. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, há mais de 200 anos atrás, ele já determinou que todos nós somos esse velhinho fraquinho. Todos nós devemos comer um pedacinho de bolo antes da reza para conseguirmos nos concentrar na reza. Inclusive, o Rebbe Shalom Ben de Lubavitch, ele falou: é melhor comer para rezar do que rezar para comer. Quer dizer, a gente come com a força dessa comida a gente consegue rezar, do que a gente reza só esperando terminar a reza rápido para poder comer alguma coisinha. Mas isso mostra a diferença entre nós e as pessoas antigas. A mesma coisa em relação ao lado psicológico da pessoa. Em hebraico você fala o lado espiritual, né? Fica mais bonito. Então, o que antigamente era um charminho, era uma demonstração de amor e carinho, alguém chorar e falar: vou ficar com saudades de você, hoje pode ser uma manifestação que se torna um gatilho para uma depressão. Deus me livre. Aí ela fala: eu vou ficar com saudade de você, e ela chora, e depois ela tem que procurar um psiquiatra e tomar um remédio de tarjeta preta. Ou seja, nós somos uma geração fraca. Toda a nossa estrutura física, toda a nossa estrutura biológica, ela é muito mais fraca do que as pessoas antigas.
Então, para vocês terem uma ideia, todo mundo que participou da reza de Rosh Hashanah viu uma coisa interessante, que aquelas músicas tão lindas, né? Para pessoas que amam ópera, ele tá lá, o Hazan é pago antecipadamente ou posteriormente, ele é pago para rezar, pessoa que reza no Amud, então ele tem que dar um show, tipo, para a reza se tornar uma coisa alegre e para, assim, animar o público, nós passamos horas rezando, pelo menos essas horas rezando a gente reza de uma maneira mais agradável. E então ele começa uma palavra, um baruch, vamos dizer. Ele começa baruch, e pega uma palavra e sobe e desce, que isso antigamente era um estilo de música chamado de ópera. Inclusive eu cuidei de um Yehudi, um judeu muito, muito importante. Quando eu era professor em Kfar Chabad, em 1984, de salário de Ministério da Educação, a gente não conseguia viver. Então eu precisava de um acréscimo no salário. De tarde eu cuidava de uma pessoa que ele era uma pessoa assim muito, muito especial. Ele tinha sido também o Gabbai do Rebbe anterior. Ele viajou com o Rebbe anterior de Chabad para várias cidades na Rússia. E uma das histórias que ele me contou, ele se chamava Refole Khan. O filho dele ficou famoso depois, o Yoel Khan. Esse Rebbe Refole Khan, ele contava muitas histórias, ele tinha uma memória muito boa. E a filha dele, a Frida, que eu substituía ela, eu cuidava dele na hora que ela ia para compras. Ela escreveu depois um livro com as historinhas que ela ouviu dele. Uma das histórias que ele me contou pessoalmente é que tinha um judeu que tinha deixado a religião, tipo, ou ele ou já os pais dele. E esse judeu, ele era um maestro de ópera. E a ópera antigamente era o cúmulo da beleza da música, quer dizer, assim, os países mais importantes, que na época antiga era Itália e França. E o teatro de ópera era uma coisa assim, é mais do que esses shows de um teatro de ópera era uma coisa muito, muito considerada. Tipo, a entrada para o teatro era muito cara, os cantores eram muito especiais. Só que, então vamos voltar para a história do Refole Khan. Ele contou que aquele maestro de ópera, ele se reaproximou do judaísmo. O Rebbe aproximou ele e ele se tornou um Hassid Chabad, e muitas músicas da ópera ele transformou elas em rezas. Então ele era um grande cantor de ópera e ele era o Hazan. Ele cantava as músicas da reza, então ele cantava elas no estilo da ópera antiga. Isso atraía muito povo. Imagina quantos judeus moravam nas aldeiazinhas e nunca teriam como ir para um teatro de ópera, que era uma coisa das grandes capitais e da alta aristocracia, da alta sociedade, aristocracia. Então aqueles judeus mais simples nunca viram uma coisa dessas na vida. Eles chegavam na sinagoga, de repente eles tinham um show de ópera que eles nunca viram. Eles não estiveram em Paris, em Roma,
Então eles ficavam muito impressionados. Eles rezavam com muita alegria. Isso fazia para eles esperavam o ano inteiro, quando até chegar o Rosh Hashanah e Yom Kippur, para ter essa oportunidade de participar dessa, vamos dizer, desse grande show que é o dia de horas de rezas, mas que essas horas de rezas eram um grande show, então as pessoas rezavam com muita alegria. Então está escrito lá no Mahzor que, olha, aqui você pode dar uma choradinha e aqui você pode dar outra choradinha, porque todo o ambiente era esse, era um ambiente todo cheio de amor e carinho, todo cheio de sentimento. E aqueles Hazanim, eles despertavam sentimento nas pessoas. As pessoas não tinham oportunidade de participar de eventos desses nos dias comuns. Então chegavam num evento anual desses, era o Teatro da Ópera que chegou na aldeiazinha. Uma coisa assim que não tinha como. Agora pra gente é o contrário. Sendo que já se passaram 100 anos, as crianças estão acostumadas com novos estilos de música e elas já não se atraem mais pela música clássica. Você não vai ver criança ouvindo ópera. Então as crianças ficam esperando o Hazan cantar lá, esperando terminar a reza. E todo assunto de dar uma choradinha aqui, dar uma choradinha lá, já não é mais ligado ao sentimento. Infelizmente a gente não é uma geração dessas que o choro representa amor. Então a primeira instrução, assim, enquanto essa situação, a gente está numa época assim que a ópera já saiu da moda, as rezas continuam iguais, quer dizer, os Hazanim, mesmo que tem já os músicos judaicos, os grandes cantores de música judaica, tipo Avram Fried, Mordechai Ben David, o Shueki, eles já estão cantando as músicas judaicas, já saíram do estilo antigo, já estão cantando no estilo atual. Então você vê uma criança ouvindo uma música, ou você vê o Avram Fried cantando a música, você vê que é o mesmo estilo, quer dizer, eles já pegaram assim o estilo mais atual. Mas essas músicas ainda não entraram na reza, quer dizer, a reza ainda continua com aquela ópera de 100 anos atrás. Então, entre nós, vamos à primeira conclusão aqui. A gente tem que pegar leve, sendo que o ambiente se torna um ambiente um pouco pesado, o ambiente das rezas. Então tem que pegar leve, tem que saber se lembrar nesse ambiente que aparentemente é um ambiente pesado, se lembrar que Hashem é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e todos esses 10 dias de Teshuvah, eles são uma grande oportunidade, eles são totalmente a nosso favor, eles são um presente para nós. Então vamos analisar como começa todo o assunto da Teshuvah no mundo. Hashem, no primeiro dia, Deus criou o mundo. Está escrito: a terra estava vazia e desolada. Diz o Zohar, essa é a matéria-prima da criação do mundo, que é a quebra dos receptáculos do mundo do Tov. E depois disso está escrito: Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. A revelação divina, a presença divina, ela paira sobre as águas. O Rashi, ele traz dos Midrashim, o que quer dizer Ruach Elokim? Quer dizer Zerucho Shel Melech HaMashiach. O Rashi, ele fala: olha, essa é a presença do Mashiach. E por que a gente precisa da presença do Mashiach no dia da criação do mundo? Porque o mundo, ele tem um objetivo, quer dizer que Hashem já mostra: olha, o mundo foi criado a partir da quebra dos receptáculos do mundo anterior, o mundo espiritual, que é o mundo do Tov. E o nosso mundo é o primeiro mundo material e único.
Tipo, tudo que é material, o céu, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo é a única dimensão material que existe. Mas a matéria-prima dela era uma dimensão espiritual chamada mundo do Tou. E o mundo foi criado para um objetivo final. Qual é o objetivo final? Mashiach. Mashiach, Geula. E aí no sexto dia é criado o primeiro homem. Ele é o Melech HaMashiach. Ele vai se controlar, não vai comer a fruta proibida, vai ter Geulá, e ele é o próprio Mashiach. Só que o anjo da morte baixou na cobra. A cobra que foi criada no quinto dia era um animal totalmente irracional. No sexto dia ela começou a falar e ela entendia melhor do que o Adão e a Eva juntos. E conseguiu convencer eles a fazerem a transgressão. Quando Hashem pergunta para Adão por que você comeu a fruta do Etzadat, o Adão fala, olha, eu não preciso fazer teshuvah. Eu não preciso me arrepender. Quem tem que fazer teshuvah é você. Você causou tudo isso. Você é Deus. Você me deu uma mulher que não presta. Você causou a destruição do mundo. Adão não fez teshuvah. Aí Hashem pediu para Havá, por que ela comeu a fruta proibida? A Havá falou, eu sou 100%. Você tem que fazer teshuvah. Você colocou uma cobra no paraíso. Quem causou tudo foi você. Então os dois aí, Adão e Eva, eles não fizeram teshuvah, mas por causa disso eles causaram uma barreira, uma cortina de ferro, diz a Gemara, entre nós e Hashem. Quer dizer, a partir dessa hora, enquanto a gente não faz teshuvah, tem essa cortina de ferro. Ou seja, uma separação entre nós e Deus. O Adam Arishon, diz o Zohar, diz o Arizal, ele se reencarna depois como Avram Avinu, faz a retificação do nível nefesh da alma dele, que ele prejudicou, ele, como se diz, por meio disso, que quando a cobra falou para Havá, que a cobra falou para Eva, eu já estava aqui antes de Deus aparecer, essa árvore já existia, o mundo sempre existiu, e veio aqui alguém e comeu essa fruta e virou Deus. Agora você come também, você também vai virar Deus. Aí o Adão comeu aquela fruta com a intenção dele virar Deus. Então ele fez idolatria, ele se auto-idolatrou. Para isso ele volta, ele nasce como Avram Avinu, e ele faz a teshuvah da idolatria. Como é a teshuvah da idolatria? Ele ensina todo mundo a não fazer idolatria. Quer dizer, ou seja, assim, o principal da teshuvah é isso, é o que você faz. Então ele ensinou o mundo inteiro a não fazer idolatria. Depois ele se reencarna como Yitzhak. Por quê? Hashem tinha falado para ele, se você comer essa fruta, você vai morrer, o mundo inteiro vai morrer. Então é a Gvurá. Aí isso afetou o nível Ruach da alma do Adam Rishon. Ele volta agora como Yitzhak e conserta. O Yitzhak, ele era um cúmulo da Gvurá, ele se controla a vida inteira e conserta o nível Ruach do Adam Rishon, do Adão. Depois que o Adão comeu a fruta do Etzadat, ele brigou com a Eva. 130 anos ele se relacionou com duas demônios que se revelavam para ele com corpo material, mas engravidavam demônios. E para retificar, isso afetou o nível mais alto da alma dele. Afetou o nível Neshama. Então ele volta como Yaakov para retificar o nível Neshama da alma dele. E diz o Arizal, não se preocupa que os três viveram na mesma época. E os três são a mesma pessoa. Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles são o Adão do paraíso. Mas cada um era um nível diferente da alma.
como uma alma pode estar em 3 corpos, sendo que a alma é uma parte de Hashem, uma parte de Deus, e Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, também a nossa alma pode estar em 3 corpos, sem problemas. Só que o mesmo nível não pode estar em 2 corpos. Ou seja, ela pode estar em 3 corpos se ela está em 3 níveis diferentes. O nível mais baixo, que é a Nefesh, estava em Abraham. O nível mais alto, acima dele, que é o Ruach, estava em Yitzhak. O nível acima, que era o Neshama, estava em Yaakov. Agora, Abraham, ele era a Sefirah lá em cima, chamada de Chesed. Ele era a revelação da Chesed. Yitzhak, ele era a revelação da Sefirah chamada de Gvorah. Yaakov, ele era a revelação da Sefirah chamada de Tiferet. Hashem mostrou para Adam Rishon, cada geração está escrito, Zé Sefer Toldot Adam, esse é o livro da descendência do homem. Nossos sábios perguntam, a gente tem um livro da nossa ascendência, não da nossa descendência. Como ele sabia quem iriam ser os descendentes dele? Diz o Midrash que Hashem mostrou para Adam Rishon, para o primeiro homem, Dor Dor Vedorshav, Dor Dor Panasav. Cada geração e os sábios da geração e os patrocinadores da geração, os ativistas da geração. E quando chegou no rei Davi, aí o Adão parou. Ele falou, uau, esse aqui eu me identifico com ele. Hashem falou para ele vai ser um aborto, porque ele é Malchut. O Malchut é uma Sefirah que ela não tem dela própria nada, só o que ela recebe das outras. Aí o Adam Rishon deu 70 anos da vida dele para o Davi, para o rei Davi, para que ele pudesse existir. Senão o rei Davi seria um aborto de verdade. E diz o Arizal que o Davi, ele é a reencarnação do Adam Rishon. E agora, esse nível de reencarnação, ele já é uma reta final. Porque do Davi, do rei Davi, vai sair o Melech HaMashiach, vai sair o Mashiach. E sendo que o começo do mundo, na hora que o mundo foi criado, ele já foi criado com o objetivo final. Então, o Ruach Elokim merachefet al pinei hamayim era Rucho shel Melech HaMashiach, era já era o objetivo final que vai ter Mashiach, e o rei Davi, ele vai ser ungido pelo profeta Samuel, ele vai ser o Melech HaMashiach, e por isso que o Mashiach, o último rei de Israel, que o Rebbe falou agora, a nossa geração é essa, ele vai ser chamado de Mashiach porque ele é filho do filho do filho do filho do rei Davi. Então essa alma, ela tem essa sincronização. O rei Davi, ele era a reencarnação do Adam Rishon, e dele saiu o Mashiach. Então se o Adam Rishon não tivesse, no dia que ele foi criado, no 6º dia da criação, se ele não tivesse feito a primeira transgressão, ele próprio seria o Mashiach. Então, por causa que ele fez a transgressão, então ele volta agora como rei Davi. E agora o que está faltando dessa primeira transgressão, o que está faltando é Teshuvah. Aí o rei Davi, ele se encontra numa situação que dizem nossos sábios, quando Hashem quer fazer uma coisa boa nesse mundo, ele faz com que isso aconteça por meio de uma pessoa boa. Quando o tribunal divino quer dar um castigo para alguém nesse mundo, eles fazem com que isso aconteça por meio de uma pessoa ruim. Alguém tem que morrer atropelado, Deus me livre, eles fazem um milagre que uma pessoa ruim que está dirigindo perde a direção, o carro quebra e atropela o outro, mas não uma pessoa boa. Então, o que acontece na prática é que toda regra na Torá tem exceção, e essa regra teve uma exceção.
O rei Davi, quando ele chegou num nível que está escrito Velibi Halal Bekirbi, ele era já um tzadik, não tinha uma má inclinação. Ele chega nesse nível e está escrito no Zohar, agora na nossa Parashat Vailech, que quando uma alma desce para o mundo, ela desce uma alma só. Hashem, quando criou o Adão e a Eva, ele fez uma pessoa de terra e colocou uma alma. Depois ele dividiu essa pessoa em duas e ficou aspecto masculino e aspecto feminino da alma, mas continua sendo a mesma alma em dois corpos, porque aqui já são dois aspectos, aspecto masculino e aspecto feminino. E essa é a fórmula de como uma alma desce para o mundo. Ele desce aspecto masculino e aspecto feminino por causa que o Adam Arishon ele comeu a fruta do Etzadat, que estava sincronizada com a Klipat Noga. Ele misturou nesse mundo bem e o mal. Então ele causou com que quando essa alma desce para o mundo e ela se torna aspecto feminino, aspecto masculino, às vezes ela tem um lado mau. Então, da mesma maneira que a terra de Israel, antes de ser a terra santa, ela teve que ser a terra maldita por causa que misturou o bem e o mal. Então, o lado mau dela era Canaan, ela era cananeia. O Canaan era o povo maldito. O Noach, ele amaldiçoou o Canaan. Então, a terra de Israel, antes de ser a terra santa, ela tinha que ser a terra maldita. Ela foi a terra de Canaan. Depois disso, ela se tornou a terra santa. Da mesma maneira, a Batsheva, diz o Zohar, ela tinha o lado ruim dela e o lado bom, por causa dessa mistura. E sendo que o rei Davi e a Batsheva, eles eram uma alma nova no mundo, então, primeiro o lado ruim dela tinha que passar pelo Oriá. E diz o Zohar, na nossa Parashá, quando acontece uma coisa dessas, que uma mulher, ela se casa com alguém que não é o aspecto masculino da alma dela, quando chega a hora lá de cima, que a alma dela já está refinada, que agora ela tem que se unir ao aspecto masculino da alma, essa pessoa que estava com ela antes, que era o marido dela anterior, ele falece. Por que ele falece? Porque eles não se divorciam? Porque a gente não faz um milagre deles brigarem e se divorciarem? Diz o Zohar, porque ele não é culpado de ter casado com ela. E se ele vai passar por esse sofrimento de se divorciar e depois ainda ver a esposa querida dele casada com outro, ele vai sofrer o divórcio. Ele vai sofrer que ele vai ver ela casada com outro, depois ele vai ver que ela está mais feliz com outro do que estava com ele. E todo esse sofrimento ele não merece. Então sempre faz um milagre, ele falece. E aí ela fica viúva. E esse é o caso, ela fica viúva e aí ela se casa com aquele que é o aspecto masculino da alma dela. E essa regra é aplicada só quando a alma desce para o mundo a primeira, segunda vez, e nunca é aplicada mais na terceira vez, porque na terceira vez já o aspecto feminino da alma já fica no paraíso. Na terceira reencarnação já não são almas gêmeas. Aí a gente tem que casar com a menos pior, a mulher tem que casar com o marido menos pior, porque ela não vai nunca encontrar o melhor, porque não tem mais, na terceira reencarnação não tem mais. E aí o milagre que a gente faz é como um casamento, é como a abertura do Mar Vermelho, sendo que eles não são peças do mesmo quebra-cabeça. Para eles se manterem juntos, então tem que fazer um milagre verdadeiro. Como a abertura do Mar Vermelho, que a natureza da água é cair para baixo, ainda naquela região que é uma região quente, 50 graus lá no canal de Suez, e a água, eu digo, onde eles passaram o mar, eles não atravessaram de um lado para o outro, porque de um lado para o outro não daria para chegar em 49 dias no Monte Sinai.
aquela região onde aconteceu a abertura do Mar Vermelho foi em círculo. Eles saíram do lado, voltaram para o mesmo lado. Aquilo foi feito só para salvar a vida deles. E depois eles foram pela terra mesmo. E o que aconteceu na prática? Um casamento é comparado à abertura do Mar Vermelho, sendo que a natureza da água naquela região não é de ficar congelado, é de se espalhar. Para manter aquela água túnel, tinha que ter uma revelação divina muito grande, porque aquilo também não tinha acontecido por meio do vento. Se tivesse acontecido por meio do vento, todo mundo voava, não dava para entrar. Então Hashem fez o vento para o faraó pensar que é um fenômeno natural, mas não foi o vento que segurou, que fez os túneis no mar, e Hashem fez aquilo por milagre. Então, para manter um casamento, Hashem faz o mesmo milagre, é o mesmo nível de milagre, sendo que as almas elas não são peças no mesmo quebra-cabeça. Então o milagre tem que ser muito grande. Mas no caso do rei Davi e da Batsheva, que eles eram os dois aspectos da alma, e tinha chegado a hora que a Batsheva ela iria ser a esposa do rei Davi, que o lado ruim dela já tinha passado pelo Uriah, que era o herói da guerra, e agora tinha permanecido o lado bom, e agora ela teria que se unir ao rei Davi. A regra seria que o Uriah iria falecer, para ele não sofrer de ver ela, ou não sofrer o divórcio, não sofrer de ver ela casada com outro. E no lugar disso, o que Hashem fez? Com que o rei Davi e a Batsheva se encontrassem no palácio, e os dois aspectos da mesma alma, na hora que chegou a hora deles se unirem, e eles perderam a cabeça, fizeram coisa errada. Por que Hashem fez isso? Hashem poderia ter feito um milagre, que ela chegasse lá depois dele sair, ou ele chegasse lá depois que ela saiu. Ou ela, não sei, passasse mal, não pudesse ir para o trabalho que ela limpava, ela não sei o que ela fazia exatamente, mas tipo, qualquer coisa que ela estivesse fazendo lá, Hashem poderia fazer um milagre de eles se desencontrarem ou terem outras pessoas lá naquela hora. E por que Hashem fez o contrário, o milagre contrário, para eles se encontrarem numa hora que eles perderiam a cabeça? Porque o rei Davi era a última chance. Ele era a reencarnação do Adam Rishon, do primeiro homem, diz o Zohar, e agora tinha que fazer a tshuva. Se ele não fizesse essa tshuva, nós estaríamos com problema. Então Hashem fez com que ele caísse numa verá que é a pior de todas, que é a relação ilícita que afeta o nível mais alto da alma, que é a Neshama. As relações proibidas pela Torá, elas são piores do que assassinatos e idolatria. Então Abraham, que ele fez a idolatria, ele afetou o nível Nefesh, que é o nível mais baixo da alma. Yitzhak, que veio consertar os assassinatos do Adam Rishon. Abraham, que veio retificar a idolatria do Adam Rishon tinha afetado o nível Nefesh, que é o nível mais baixo da alma. Yitzhak veio retificar os assassinatos tinha afetado o nível Ruach, que é acima do nível Nefesh. Yaakov, que ele veio retificar as relações proibidas, aquelas relações proibidas do Adam Rishon afetaram o nível mais alto da alma. Então, quer dizer, a pior coisa de todas as coisas erradas, a pior coisa são as relações proibidas. E Hashem fez com que o rei Davi caísse na pior coisa possível e imaginável, de ter uma relação com uma mulher casada, sendo que o Uriah já tinha chegado a hora que o Uriah tinha que falecer, de acordo com o Zohar, porque tinha acabado a retificação da Batsheva, e a Batsheva se tornaria a esposa do rei Davi, sendo que eles eram a primeira descida da alma no mundo, eles eram o aspecto masculino e o aspecto feminino da mesma alma. Então Hashem segurou o Uriah vivo para que o rei Davi fizesse uma catástrofe
para que o rei Davi, que ele é a reencarnação do Adão Rishon, do Adão da Eva, ele fizesse agora tshuva que não tinha sido feita pelo Adão e quebrasse essa barreira que existia desde que o Adão Rishon fez aquela transgressão. Ninguém conseguiu fazer tshuva, ninguém conseguiu se arrepender de ter feito coisa errada, mesmo que tentou. Aí nós vamos ver casos assim, que as pessoas eles fazem tshuva, mas é uma tshuva de medo, não é uma tshuva de amor. É uma tshuva que eles têm medo que aconteça alguma coisa, eles têm medo de perder saúde, eles têm medo de perder dinheiro, eles não estão pensando em Deus, estão pensando em si próprios. É uma tshuva de, assim, para mim não importa que Deus está sofrendo com o meu comportamento, me importa que eu não vou sofrer, que eu vou ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, não vou para o inferno. Isso que é a minha preocupação. Então esse tipo de tshuva é chamado tshuva me'ira, tshuva de medo. Quer dizer, ela não é uma tshuva porque a verá que ele fez, a transgressão que a pessoa fez não desaparece. Ela só se torna como se ele tivesse feito isso sem querer. Mas para fazer desaparecer a transgressão, a pessoa tem que fazer uma tshuva de amor. E essa tshuva de amor, quer dizer, ele tem que fazer a tshuva porque ele tem que sentir o sofrimento que ele causou para Hashem. Ele tem que ter arrependido, ele tem que se arrepender do que ele fez para Hashem, não do que ele causou, que ele vai perder dinheiro, saúde, ou vai pro Guiana, uma coisa assim. E ninguém conseguiu fazer antes do rei Davi. Por causa que o Adão Rishon tinha feito essa barreira e só ele conseguiria desfazer ela. O rei Davi, ele fez a tshuva dele, tshuva me'ahavá, tshuva por amor. Ele conseguiu quebrar essa barreira. Ele escreveu o livro dos Telim. São músicas alegres que elas estão falando sobre assuntos aparentemente difíceis de entender. A pessoa está cantando, fala Hashem, é difícil. A nossa aula já ultrapassou. Temos um canal no TikTok, aulas de 3 minutos. Para mim, a coisa mais difícil do mundo. Conseguir limitar, conseguir dar uma aula em 3 minutos. Então, por favor, aproveita. Lá é o lugar que eu mais me esforço. O TikTok começa com crianças dançando, não precisa olhar para as crianças dançando, que as meninas querem mostrar que elas cresceram, mas daqui a pouco elas crescem de verdade, aí elas já vão comprar uma saia até o joelho, comprar uma camisa até o cotovelo, e elas, na hora que elas crescerem de verdade, elas já vão se comportar como crianças grandes, né? Por enquanto elas são crianças pequenas querendo mostrar que cresceram, então não precisa perder tempo olhando as dancinhas delas. Vai direto para o nosso canal, digita Rabino Gloiber no TikTok, você entra no nosso canal direto, você vai gostar muito. São respostas para perguntas, que pode ser que muitas dessas perguntas eram perguntas suas, e estamos crescendo, quer dizer, cada vez tem mais respostas lá para perguntas frequentemente perguntadas. Não se esqueçam de colocar a sua observação embaixo da nossa aula, e eu vou agora vou voltar a responder as observações, vou ler cada observação. Não se esqueça de divulgar as nossas aulas, isso é o principal. Aí você, divulgando a Torá, isso é a tshuva verdadeira. Avraham Avinu, ele ensinava a Torá para as pessoas. Então você, divulgando as nossas aulas, você está divulgando a Torá. E isso, lá em cima, é o principal. Tshuva não é a pessoa ficar se martirizando
Hashem até imagina uma mãe vai ver a filha dela chorando, falando, ai, olha o que eu fiz. A mãe está sofrendo mais do que a filha. Deus me livre de chuva. É a gente acrescentar no que precisa ser feito. O que a gente fez errado, a gente sabe que a gente fez errado. A gente tem um remorso pelo que a gente fez errado. Não precisa ficar lá 10 horas sentindo remorso. Eu não tenho nenhum interesse lá em cima que a pessoa vá para um hospício depois. É o suficiente. A gente sabe que fez errado, não vamos mais fazer. O principal da chuva é acrescentar no que é certo. Na hora que você divulga as nossas aulas, você está divulgando a Torá e o seu mérito lá em cima é muito grande. Que Hashem dê para todos vocês um ano bom e doce, Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito de tudo de bom, Gmar Chatimah Tová e muita alegria.